Bom dia, gente. Bom, Nós somos da extensão do chamado Gastronomia, Cultura e Memória da faculdade da UFRJ. E a gente tem um projeto que já existe há um tempo. Na aula passada, a gente falou um pouco mais sobre o percurso que a gente fez até chegar nessa pesquisa agora do doce. E os livros que a gente tem publicado, as pesquisas que a gente fez, e o trabalho de campo que a gente está fazendo agora. Essa oficina já aconteceu no ano passado. Eu acho que tem algumas mulheres aqui que participaram do ano passado, e os temas eles se mantiveram, e a gente tentou dar uma aprofundada, trazer uma nova visão para cada aula. E a gente sempre pede a interação de vocês. A intenção aqui é construir essa roda de conversa, que a gente vai jogando os temas, vocês vão contando a opinião de vocês, a gente vai chegando ali numa discussão legal. Todas as nossas oficinas, sem exceção, foram muito legais, tiveram vários depoimentos, principalmente a aula passada, foram vários depoimentos muito ricos para a gente, que essa é a intenção da nossa extensão, né? A gente está ali dentro da universidade, a gente está muito engessado em uma linguagem acadêmica, em um tipo de pesquisa. Então, a extensão ela acaba abrindo os nossos olhares para ter essa conversa com a sociedade, essa conversa com a comunidade, e é uma oportunidade de passar um pouco o que a gente pesquisa para vocês, e muito mais do que isso, aprender com cada fala de vocês. A gente trouxe o tema do açúcar na semana passada, e aí vieram várias outras funcionalidades do açúcar, vieram a questão hospitalar, de cura feridas, e é muito interessante perceber esse depoimento de vocês e uma evolução de pensamento, uma mudança de pensamento das mulheres do ano passado para agora, quando a gente discute esses temas, como essa aversão, uma demonização do açúcar, que sempre é visto como uma coisa ruim, que tem que ser cortado das nossas vidas, porque sempre vai nos fazer mal. E aí, ano passado, a gente falou sobre isso e a gente teve uma visão das mulheres, uma visão um pouco mais negativa, que sempre bate nessa questão da saúde. E esse ano não, esse ano a gente viu uns depoimentos bem legais sobre o quanto o açúcar mudou a vida de cada uma. Então, fiquem abertas aí para levantar a mão, para conversar com a gente, dar depoimentos, falar o que vocês pensam. O nosso tema da aula de hoje se chama Quem fez esse doce? As relações do feminino com o trabalho reprodutivo. Então, a nossa aula vai um pouco além do tema do açúcar e do doce e chega nas mãos de quem que produz esse doce, de quem faz esse doce, como é o dia a dia, a rotina dessa pessoa. Então, a gente vai começar aqui, a Bia vai começar falando um pouquinho sobre essa relação do trabalho produtivo e reprodutivo, e sinta-se à vontade aí para participar da nossa conversa. Bom dia, gente. Me chamo Beatriz e eu vou falar um pouco sobre o trabalho produtivo e reprodutivo. A gente sabe que a divisão de papéis de gênero que a gente tem hoje em dia não foi uma coisa espontânea e natural. Foi todo um processo que a gente sofreu, que moldou os modelos que a gente conhece hoje em dia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como nós chegamos até aqui. É, um, a, a divisão que a gente conhece hoje não era tão agressiva quanto a gente vive, né? Antes da Revolução Industrial, a divisão era de um modo mais participativo. Então, por exemplo, o que era o trabalho da mulher e do homem? Quando o homem estava ausente, a mulher estava ali presente para substituir, para ter essa ligação com os papéis, né, que eram necessários para fazer dentro da casa, juntamente com os filhos. Então, todos tinham esse senso de responsabilidade. Não era uma coisa tão separada, tão engessada, como a gente conhece hoje. Então, a gente botou essa figura, esse quadrinho. O trabalho invisível, a gente só vê se falta, né? Não tem almoço, não tem roupa limpa, tem que cuidar dos filhos. Tudo isso é papel, né, como a gente conhece, da mulher. Então, seria classificado como trabalho reprodutivo. Pode passar, por favor. E aí, o trabalho produtivo seria direcionado só para homens. Isso não foi um processo que ocorreu naturalmente, foi depois do advento da Revolução Industrial, que os homens ficaram responsáveis justamente por
por produzir, por ser a pessoa ativa na sociedade, por estar ali nas fábricas, nas empresas, na economia, movimentando o mundo. Então, as mulheres estavam dentro de casa, fazendo aquele trabalho de cuidado, criando os filhos. Isso tudo a gente sabe que é, na verdade, o trabalho primordial para a formação da sociedade, né? Então, sem a mulher dentro de casa, cuidando dos filhos, fazendo a comida, lavando a louça, como que a gente forma a sociedade, né? Esse é um questionamento muito interessante de se fazer. Sem esse trabalho essencial, esse trabalho primeiro, esse primeiro contato, que é a família, que forma os cidadãos, os indivíduos, que formam a gente, né? E aí a gente vê que as mulheres, na verdade, constroem o sistema, a economia, a cultura, do jeito que a gente conhece hoje em dia, porque a família é o primeiro contato. Pode passar, por favor. E aí a gente gostou muito desse trabalho da Silva Federici, e é o ponto zero da revolução, né? E aí ela fala justamente isso, sobre o trabalho doméstico. O trabalho doméstico não é contabilizado, a gente sabe. A mulher às vezes trabalha em casa e trabalha fora, e chega, tem que lavar a louça, tem que fazer a comida, e nada disso é contabilizado, né? A gente não tem um salário para isso, não é remunerado. E essa autora é muito interessante porque ela fala justamente isso, de cobrar esse trabalho doméstico, porque ele é essencial para a sociedade e porque não, a gente não luta para ter ele remunerado, não pelo dinheiro, mas por ver que pelo lutar pelo esse reconhecimento, né? Quando as mulheres lutam por essa remuneração, a gente está indo contra o nosso papel social, né? A gente está indo primeiramente contra essas imposições, essas construções, porque não é algo natural, foram coisas que foram construídas para colocar a gente em um lugar de subalternidade e de desvalorização. Pode passar, João, por favor. E aí, né, quanto tempo a gente passa lavando a louça, limpando a casa, né? A gente não tem essas horas contadas, a gente não tem aposentadoria, e aí a gente trabalha mais do que um homem que está numa empresa, sentado no escritório, e aí um dados do IPE, do Instituto de Pesquisa Econômica, mostram que 91% das mulheres realizam afazeres domésticos, né? E aí é muito interessante, porque eu veio de uma família cheia de mulheres, e que quando a gente recusa, assim, né? A gente fala que não quer ter filhos, a gente não quer estar dentro de casa, a gente sofre muito, assim, um olhar negativo, né? Porque como que você é mulher, você não quer ficar dentro de casa, cuidar da sua família, não ter um marido, não ter um filho? Como que funciona isso, né? E a gente vê que é realmente uma coisa que foi construída, que é imposta a gente. Pode passar, Ju. E aí é um tema muito recente, né? Que é a redação do Enem. Quando eu vi o tema, eu estranhei um pouco, eu fui ler, né, com mais calma sobre, e aí eu vi muita gente desesperada falando como um tema desse tão difícil, né? E é desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então as pessoas estavam desesperadas porque ninguém sabia o que era um trabalho de cuidado, que é tão essencial, que a gente vive todo dia, né? Não só por mãe, mas por vó, por uma figura feminina dentro de casa. E aí o pessoal chocado, né? Como que a gente vai falar sobre isso na redação do Enem, né? É um assunto que ninguém conhecia, pelo menos na minha rede assim, de contato, e que foi meio assustador, e é muito chocante ver isso, né? Que as pessoas realmente não têm noção do, do, da dimensão do trabalho, né? Da mulher, da mãe, da importância disso para a nossa vida, né? Como pessoa mesmo. Pode falar, Ju. Eu queria mostrar para vocês um vídeo que acabei achando no Instagram, que pode falar um pouco esse exemplo que a Bia falou, acabou de falar sobre trabalho reprodutivo, né, do tema do Enem também. E, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Ai, deixa eu descansar que eu tô morta. Vou só lavar a louça.
Ah, agora eu vou descansar. Vou passar a vassoura nessa casa. Tá imunda. Ah, finalmente descansar. Se bem que tá fazendo sol, eu vou lavar a roupa. Ai, descansar minhas pernas. Não aguento mais não, chega. Vontade de tomar um café? Vou fazer um café. Gente, complementando um pouco sobre o que eles estão falando, como a Bia começou, essa diferença do trabalho produtivo e reprodutivo, o trabalho produtivo, ele sempre vai estar ligado a um ambiente público, fora da tua casa. Então, historicamente, a gente vê que o homem sempre esteve ligado a isso. Então, o homem é a pessoa responsável por sair de casa, vai colocar o dinheiro dentro de casa. Só que a partir de um determinado momento da história, como a Bia falou, ali na Revolução Industrial, a mulher, além de ter o cuidado dentro de casa, enquanto a mulher estava dentro de casa, o homem estava fora, a mulher precisou estar fora de casa também. Então, ela pega ali uma dupla jornada de trabalho para ela, e esse ambiente doméstico dentro da casa vai ser sempre ligado a uma coisa sentimental, dócil, que são características que são impostas pelas mulheres, que são ditas para a gente como algo como se tivesse nascido com a gente tivesse nascido com esse dom. E quando você não sabe fazer algo dentro de casa, tipo, uma mulher que não sabe cozinhar, é visto como uma coisa muito absurda dentro da sociedade. Tipo, meu Deus, como a mulher vai se casar se ela não sabe cozinhar? Vão passar fome. Então, assim, é sempre visto como algo absurdo, porque isso é uma coisa inerente à mulher. Ela, como se ela nascesse já sabendo limpar a casa, cozinhar. E se você parar para analisar, você percebe que isso é uma coisa que é imposta a gente desde criança. A gente brinca com bebê, cuidando de bebê. Nossas brincadeiras, as minhas brincadeiras preferidas, por exemplo, era em cozinha. Eu ganhava panelinha, tinha mini cozinha, a gente tinha mini máquina de lavar. Então, assim, a brincadeira da mulher sempre é a brincadeira brinca de casinha. Vai brincar de casinha, que vai ter ali uma mini casinha montada para ela dentro do quarto dela, que ela vai aprender a fazer as mini tarefazinhas delas ali, ela vai se divertir com aquilo. Enquanto o homem sempre vai ter coisas muito mais legais, muito mais radicais. Ele vai ter um carrinho, um super-herói que faz milhões de coisas. Então, assim, esse ambiente doméstico e público sempre teve uma divisão muito grande. O que é a função ali do homem, o que é a função da mulher. Só que chegou um determinado momento que a função da mulher também foi estar no ambiente público. Então, ela passa a ter que se dividir em várias funções, em várias coisas, para poder dar conta de tudo. E aí, se a gente for fazer uma análise mais profunda ali do que é que gira o sistema capitalista, né? A nossa mão de obra. A gente trabalha fora para conseguir ter o nosso dinheiro, para conseguir pagar nossas coisas e girar a máquina capitalista. Mas, assim, se você para pensar, o homem que está lá fora, a gente sabe já que o homem, mesmo que estando nos mesmos cargos, é um dado isso, é um fato. Ele sempre, na maioria das vezes, ganha mais do que a mulher, mesmo exercendo os mesmos papéis. E para a mulher chegar naquele mesmo cargo do homem, ela tem que ter um trabalho muito maior para chegar aqui naquele mesmo estágio do homem. Porque imagina você está em casa, você acorda, você toma banho, o teu café da manhã já está pronto, a tua roupa para ir para o trabalho está lavada e está passada, você vai pegar o teu ônibus, o teu carro, vai chegar no teu trabalho, vai trabalhar, chega na tua hora do almoço, para economizar um dinheiro, vai ter uma marmita pronta, que não foi você que fez, foi a tua esposa que estava em casa, mas a tua esposa ela também trabalha fora, então você que acorda 6 para sair para trabalhar 7, a tua esposa já está acordada desde 5, que ela precisa deixar o teu almoço e o dela pronto, precisa deixar o teu café e o café da manhã dela prontos, e a roupa precisa estar lavada,
os filhos que precisam ir para o colégio, que o pai vai deixar os filhos no colégio, eles já precisam estar de banho tomado, café da manhã, mochilinha no colégio pronta, a agenda com a reclamação das professoras pronta, enquanto o homem não sabe nem o nome da professora da criança. Então, assim, os papéis dados para a mulher e para o homem dentro da sociedade, as cobranças, são muito diferentes. Então, o caminho para a mulher chegar num desenvolvimento profissional que o homem tem é muito mais complicado. Deixar vocês falarem um pouquinho o que é que vocês acham sobre essa diferença do papel feminino e masculino. Pode falar. A Meire levantou a mão primeiro, que eu vi, e depois essa próxima que levantou. Bom, eu rapidamente eu queria comentar que a gente é criado nesse ambiente e com essa ideologia de que cabe à mulher o trabalho todo que é feito na casa, e assim, exatamente como a Gabi falou, a gente começa já em criança, né, brincando de casinha, e tendo panelinha, e fogãozinho, cuidando da boneca, levando a boneca, né, para passear, etc. E aí, nesse momento aí da infância, né, que a gente vai construindo uma relação afetiva com isso, porque a gente ou está imitando a nossa mãe, que a gente ama, ou que a gente acha bonita, ou a mulher mais bonita, né? Ou está imitando alguém, ou a gente conversa com nossas coleguinhas que fazem a mesma coisa, né, que a gente. Então, assim, é uma forma de se comunicar aceita pela sociedade. Então, isso vira uma cobrança de que, quando você se tornar adulta, mulher, né, você não será normal se você não achar ok segurar as pontas da casa, resolver todos os problemas da casa, da família, e cuidar de todas essas coisas. E tudo isso é contabilizado, inclusive, como uma parcela de amor, né? Na verdade, tudo isso é visto como uma forma de amar, né? Então, se você não faz essas coisas, é como se você não amasse, né? Você não amasse seus filhos, você não amasse seu marido, você não amasse as pessoas que você cuida. E as mulheres são cobradas nisso a vida toda. E, inclusive, cuidar das mães também, das suas mães quando elas estão idosas, dos seus pais, né? Então, assim, existe aquela fase, seria meio que a fase que eu estaria, né? Eu não tenho netos ainda, mas, assim, a mulher tem que acumular muitas jornadas. A jornada da sua própria casa, de tudo que tem que ser feito na sua própria casa, mas também tudo que tem que ser feito na casa da mãe, ou cuidar dos pais que estão idosos, ou tios, etc. E, muitas vezes, também assumir os netos, né? Cuidando também desses netos. E da casa. Então, assim, tudo isso associado a ter que trabalhar e bancar, né? Bancar a sua própria vida e, muitas vezes, bancar a vida dessas pessoas todas, né? Quando isso acontece, é muito comum. Então, eu acho que, assim, um ponto importante aqui é a gente se dar conta disso, porque o trabalho da doçaria ele está super associado a isso, né? Porque o doce ele é uma expressão de afeto, o doce é uma expressão de amor, é um cuidado que você vai ter na hora de presentear os filhos, na hora de fazer uma festa, né? Então, você saber fazer, você conseguir preparar tudo isso é uma das tarefas femininas, né? Então, assim, mesmo dentro da gastronomia, a gente sabe que a doçaria, mesmo a doçaria profissional, ela é vista como algo da mulher, né? Então, assim, geralmente são as mulheres que fazem doces profissionais, e quando as mulheres fazem doces ou preparam doce, a doçaria, elas estão geralmente fazendo um trabalho que é considerado informal, né? E, assim, não é considerado ser chefe, né? Quando você trabalha com a doçaria. Em casa, sobretudo, ainda mais quem trabalha com doçaria em casa e precisa vender no espaço público, né?
seja nas feiras, seja na rua. Então, assim, esse é um tema que a gente traz aqui com muito interesse para escutar vocês. Eu acho que eu já falei tudo que eu precisava por enquanto. Obrigada, tá, gente? Bom dia. Bom, o que eu gostaria de acrescentar a respeito dessa fala da Gabriela e também da Miriam, né, é que, como elas estavam falando da nossa infância, a nossa infância sempre foi muito intuitiva, né? Sempre foi no intuito de revelar aquilo que seria a nossa obrigação, né? Os nossos deveres. A Miriam também reforçou muito bem. Então, vou pular assim, essa parte do que eu ia falar. E até mesmo quando a mulher ela começou a trabalhar fora, né? Ela não começou a trabalhar nos melhores cargos, nas melhores profissões. Eram designadas profissões para elas que elas só poderiam trabalhar também em formatos domésticos, né? Como cozinheira, faxineira. Não era aberto para a gente todo tipo de trabalho, né? As mulheres não podiam obter os cargos igual aos dos homens, né? Foi muita luta para a gente chegar até aqui, e até mesmo dentro da cozinha, né? Quando, já lá na década de 80, sei lá, as mulheres não podiam trabalhar na cozinha, né? Os chefes eram todos homens, chefes, patissier, enfim, todos os cargos eram ocupados por homens, né? E isso tudo a gente veio conseguir não tem muito tempo, né? Então as mulheres vêm ocupando num tempo muito curto ainda esse espaço de comando, né? E até hoje ainda é um pouco difícil a gente encontrar mulheres comandando uma cozinha. Na sua maioria ainda são homens. E em parte desse fato que a Gabi falou, né, tudo começou a se comover um pouco. Teve uma época, a Miriam deve lembrar também, quando as mulheres começaram a enfatizar nas redes sociais a parte ruim da maternidade, a parte ruim de ser dona de casa, de ser esposa, né? E isso gerou um burburinho tremendo, porque até então eram só as maravilhas da gestação, as maravilhas de ser dona de casa, de ser esposa, né? E quando as mulheres começaram a ter essa ousadia, né, entre aspas, de mostrar qual era a parte ruim que a gente sentia, muitas pessoas foram contra. Nossa, mas fala mal da maternidade porque está enjoada, porque está isso, mas também é o nosso sentimento que vem se abrindo de uns anos para cá, coisas que nós não poderíamos fazer. Então, era só isso que eu queria agregar aqui nessa fala das duas. Antes da próxima começar a falar, eu queria só pontuar a importância dessa tua fala. Essa questão da cozinha doméstica e da cozinha profissional é uma discussão muito grande, né? Porque as mulheres elas sempre estão ali no comando da cozinha de casa, que é uma cozinha que ela não vai ter remuneração e é um trabalho invisibilizado. Tipo, vai ser aquela comida ali todo dia, você está acostumado, a tua comida sempre estar pronta, e você não valoriza, não dá nenhum obrigado, não fala nem que a comida tá boa, é a obrigação dela fazer aquilo. Então, a partir do momento que a gastronomia vai para os restaurantes e passa a ter um glamour, assim, tem reality show sobre. Então, assim, os cozinheiros, os chefes, sempre são homens que estão no comando. E a gente vê as consequências disso, né? Que a cozinha é um ambiente extremamente machista, extremamente opressor, que a gente tem inúmeros relatos de assédio dentro de cozinha. Todas as mulheres que trabalham em cozinha têm inúmeros relatos de assédio. Então, assim, é muito contrastante essa coisa da vida doméstica e da vida pública. Quem ganha os holofotes, a remuneração, esse glamour, sempre vai ser o chefe dos grandes restaurantes renomados. Muito complicado rende uma boa discussão isso. A próxima pessoa a levantar a mão, já me perdi já. Pode falar. Maria. Olá, mais uma vez. O que acontece?
Eu acho que a fala de vocês foram muito boa, mas eu acho que precisa a gente entender que a gente também precisa se tratar, se cuidar, porque você pode observar que muitas das vezes, quando a gente fala, né, a respeito da nossa própria família, ó, o meu filho vai se casar, e se eu ouvir dizer que a esposa do meu filho não sabe cozinhar, não sabe lavar e não sabe arrumar uma casa, eu fico com o coração na boca, desesperada, porque eu fico pensando assim, gente, como vai ser a vida do meu filho? Como que ele vai sobreviver? A esposa dele não sabe fazer nada. Então, o preconceito está dentro de nós, muitas das vezes. Às vezes a gente pensa, a gente não quer que as pessoas olhem para a gente e nos vejam só como um objeto de trabalho, mas quando a gente olha para o próximo, a gente entende dessa forma, entendeu? Aí eu tenho um filho que trabalha com gastronomia, é um excelente doceiro, cozinheiro, e quando ele está em casa, ele quer fazer doces, bolos maravilhosos para a esposa, para a família, sabe? E antes, no início, eu ficava pensando assim, caramba, só ele que faz? Só ele que bota a mão na massa? Então, existe um preconceito, tá, dentro de nós. E a gente precisa trabalhar isso, porque a gente quer respeito. Então, se a gente quer respeito, a gente tem que dar também respeito, né? E eu observo que muitas das vezes, dentro da nossa área, que eu casei sem saber fazer um arroz, e eu, graças a Deus, o meu marido me ensinou, e hoje eu trabalho, né, dentro da gastronomia, porém, eu confesso a você que existe uma disputa muito grande, tá? Entre o grupo feminino, que quando eu fui para Tijuca para poder abrir o meu primeiro negócio, ali chamaram o pessoal do Jacan para poder fazer uma avaliação. E as mulheres eram extremamente críticas. Elas comeram, gostaram daquela coisa toda, perguntaram, os homens cheios de elogio, mas as mulheres, caramba, elas pareciam que queriam me abater, sabe? Queriam me fuzilar. Então, eu vi algo assim que existe realmente um preconceito entre as próprias mulheres. Essa é a minha fala, desculpa. Aí, se eu posso ter entendido de forma diferente das outras, mas eu já passei por isso e eu acho que a gente precisa se tratar, se cuidar e tentar melhorar. Não, é super válido. A gente hoje entende como uma coisa errada, como um preconceito, mas isso por anos, por séculos, é uma coisa que sempre foi entendida como certa, né? Sempre foi obrigação da mulher. Então, desconstruir tudo isso é um tempo, leva um trabalho. E eu acho que essa sua última fala também é um assunto muito bem discutido atualmente, que é a questão da rivalidade feminina, né? Então, nós somos sempre postas uma contra as outras, para a gente brigando entre si. Então, esse papel que a gente sempre tem que fugir, né? Que é imposto para a gente, e é engraçado essa tua fala, porque, assim, se fosse ao contrário, se, por exemplo, se o teu filho não sabe cozinhar, não sabe lavar, não sabe passar, e ele se casa com uma mulher que sabe fazer isso tudo, provavelmente você não teria preocupação nenhuma, né? Tipo, tá tranquilo, a mulher dele vai fazer tudo o que ele precisa e tá tudo bem. Então, a gente parar para analisar essas diferenças do que é posto como uma obrigação da mulher e o que é colocado como se a mulher sabe fazer, o homem não precisa fazer nada em casa. E aí, hoje em dia, a gente vem, alguns anos atrás, vem mudando essa situação, mas colocando sempre o homem como aquela pessoa que ajuda em casa, né? Tipo, a mulher faz o trabalho todo, mas o homem está ali para ajudar em casa, como se ele estivesse fazendo uma coisa muito grandiosa em fazer a própria comida dele. Então, a mulher é a obrigação dela, e se o homem dá uma ajuda, entre muitas aspas, para a mulher, ele é o super-herói, ele é o melhor homem do mundo,
que vai ser glorificado e a mãe dele vai falar dele para as amigas dela como meu filho é perfeito, porque num dia na semana, no sábado, ele faz um almoço especial para a esposa dele. Então, ele sempre é colocado nesse pedestal, assim, né? Se ele faz alguma coisa dentro de casa, enquanto a mulher sempre é colocada como dentro de uma obrigação dela. Então, Não, e às vezes a mulher ela não quer cozinhar, né? Não é que ela não saiba, ela não gosta. Aham. E ela tem esse direito de não gostar. Eu não quero Sim. cozinhar, eu não gosto de cozinhar, né? E É muitas como vezes você não falou. tem esse direito. E é como você falou também da maternidade, né? Que além desses trabalhos domésticos, a mulher sempre esteve responsável pelo trabalho com os enfermos, o trabalho com os idosos, o trabalho com as crianças. Então, assim, ela tem esse trabalho não remunerado, forçado, obrigado, mas o pagamento dela é o amor. Então, essa coisa da maternidade. Gente, depois que você faz um parto, depois que você gera uma vida, tem uma criança, o seu corpo vai ficar extremamente modificado. E você não pode se sentir mal porque o seu corpo está diferente, porque você não está gostando do seu corpo, porque aquilo foi uma dádiva. Então, assim, a gente tem o direito de não gostar de amamentar. A amamentação pode ser ruim para muitas mulheres, talvez para a maioria, pode doer, pode ser incômodo. Ela tem a obrigação de, eu preciso trabalhar, mas eu tenho que deixar várias mamadeiras prontas em casa, que vai ter alguém que, provavelmente a mãe dela, a avó, também fica nessa função da criança, que seu filho cresce, e aí, quando você tem um neto, essa função passa para você também, né? Que a tua filha vai precisar entrar, vai acabar a licença maternidade dela, vai entrar no ambiente de trabalho, e você vai ter que também, ali nos seus 60 anos, ter que ajudar a cuidar também daquela criança. E se você não ajuda, você é vista como uma pessoa ruim, que, nossa, ela não ama o neto dela, ela não quer abdicar da aposentadoria dela, da vida dela para cuidar de uma criança, então ela é uma pessoa ruim, sabe? E isso nunca é posto na figura do homem. A Zaira falou aqui agora, não estou conseguindo olhar o chat direito, mas ela fala que o homem é sempre infantilizado. E é isso mesmo. A gente, depois que a gente namora, começa a casar, a gente tenta fazer um papel de mãe, né? A gente, como esposa, passa a fazer um papel de mãe que parece que está educando uma criança, mesmo essa criança tendo 40 anos. Então, você precisa colocar ali limites, a ensinar a fazer coisas dentro de casa. Então, a gente sempre, mesmo que a gente não tenha filho, a gente casada parece que tem um filho ali, né? Cuidando de uma criança mais velha. Pode passar aí, João. Eu só Então, queria, amiga, rapidinho, eu só queria trazer um exemplo que vocês falaram bem, né, sobre a parte da mulher não gostar de cozinhar e etc. E eu tenho uma mãe de uma amiga minha que eu fui na casa dela, né? Ela sabe que eu faço gastronomia. Ela falou: João, eu odeio cozinhar, mas eu cozinho aqui porque se eu não cozinhar, nenhum deles cozinha. E ela falou, porque ela tem um filho que tem focado em uma dieta para ele, para academia, etc. E ele não tem esse estímulo de querer ir para o fogão, mesmo sendo a dieta dele, ela tem que se adaptar e se esforçar a querer fazer essa comida para ele, porque se ela não fizer, ele não come. Ou pede de delivery, que é mais fácil do que ele tendo a comida em casa, pegar e colocar na panela. Ela virou para mim: João, você que faz gastronomia e tal, se eu pudesse, eu te contratava e deixava aqui para fazer a comida, porque eu não suporto vir para a cozinha. Eu não gosto do calor que fica aqui, não gosto de ficar com cheiro de gordura, não gosto de ficar com isso, eu gosto de ficar na minha paz, mas se eu não fizer, não vai ter nada o que comer. E eu tenho um exemplo da minha família, que é a minha prima, né? A minha avó teve 3 filhos homens, um deles é meu pai,
E aí o meu tio, ele se casou com a esposa dele, e aí eles tiveram uma menina. E aí, os dois sempre em ambiente de trabalho, e aí a minha avó, depois dos seus 74 anos, ela continua lavando, passando, e mesmo doente, isso é uma coisa engraçada também, porque a gente vê a nossa resistência à dor e à doença, a diferença que a gente sente em relação ao homem, né? Então, assim, eu sempre vi a minha avó teve aquela herpes zoster, que falam que dói horrores, que fica cheio de cicatriz nas costas, que tudo seu dói. E a minha avó não deixava de cozinhar um dia, e ela cuidava da criança, que o meu tio ia trabalhar, o irmão dele também, deixava ela lá. E, tipo assim, ela limpava a casa da minha avó gigante, ela limpava a casa inteira, fazia comida o dia inteiro, enquanto meu avô estava tranquilão indo jogar no bicho na rua. Então, assim, a gente também não tem o direito de ficar doente, né? Porque, assim, naquele livro que a gente fala do ponto da revolução, ele fala muito sobre essa questão do trabalho capitalista, sobre os direitos que o trabalho capitalista te traz, né? Sobre os direitos que a CLT te traz. Então, assim, se estou doente, eu vou no médico e coloco uma atestado no meu trabalho. Falo, gente, ó, semana passada eu estava sem voz, falei, gente, ó, tô sem voz, eu preciso ficar de repouso, eu não posso estar dentro de uma cozinha em que na área dos fornos eu tô ali a 50 graus e na área das geladeiras eu tô a 0 graus. Eu tô sem voz, eu não posso trabalhar. E assim, a mulher ela não tem o direito de botar um atestado dentro da própria casa dela. Não importa se ela tá doente, o que ela tem, a casa não para, é um trabalho que não para. A pia não vai parar de surgir louça, as pessoas não vão parar de sentir fome, a casa não vai parar de ficar suja. Então, independente se ela está se sentindo mal, se ela não está bem naquele dia, se ela está doente, se ela está com transtornos psicológicos ali, naquele momento está passando por uma situação difícil, ela não tem como colocar um atestado dentro da própria casa dela. E essa autora do livro, ela fala com palavras mais fortes, que as doenças ocupacionais, né, que a gente fala muito na cozinha, as doenças ocupacionais ali do trabalho. Você trabalha na cozinha, tu vai ter ali um problema de circulação, porque você vai estar o tempo inteiro em pé, vai ter um problema de coluna, que você carrega muito peso. E aí ela fala que as doenças ocupacionais da mulher é a falta de sexualização do teu corpo, porque o homem, depois de muitos anos de casamento, vai passar a te ver ali como uma máquina de trabalho e não mais como a esposa dele, que ele podia te ver anos atrás, que com aquela relação de carinho, de amor. Então, ela passa por essa fase de falta de sexualização do teu corpo, a depressão, a ansiedade e o suicídio, porque ela sempre vai estar ali, ela não tem descanso, né? É um trabalho que é de domingo a domingo, que ela não tira férias. Todo mundo que é CLT tem direito a um mês de férias ali. A mulher ela não vai tirar férias, ela tem que estar ali o tempo inteiro. E assim, a férias dela vai ser um domingo que ela vai poder, ela fala assim, gente, hoje eu não aguento mais e vai ter que pedir comida no restaurante hoje. E ela vai definir isso. Hoje a gente vai comer fora, vai pedir uma marmita. Então, assim, essa é a folga que ela vai ter no ano inteiro dela. Tem uma pessoa querendo falar. Lívia, pode falar. Bom dia a todos. Eu me chamo Vivian, eu falo de Vitória, Espírito Santo. E vou abrir a câmera aqui, apesar de ter um pouquinho de vergonha, mas eu vou abrir a câmera. Conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Ótimo. Eu acho muito importante essa discussão que vocês estão levantando sobre a questão da mulher, né? De ficar com essa jornada tripla. A gente acaba analisando que a própria culpa disso tudo muito é da mulher que vai repetindo isso sem ver, né? Nós mesmos vamos repetindo isso na educação dos filhos e continuando, como alguém falou aqui, a avó faz ainda para os netos, continua fazendo, né? E aí da gente vê a importância de
como educar diferente os nossos filhos, seja menina ou menino, de entender que todos precisam fazer o a fazer de dentro de casa, né? Não é uma ajuda, o marido não ajuda a esposa, e eu vivo isso dentro do meu relacionamento. Eu não cozinho. Quando eu casei, eu já deixei claro isso para o meu esposo, eu não cozinhava nada, e não cozinho porque eu não gosto de cozinhar. Ele, depois de casado, né, fez a faculdade de gastronomia. Hoje ele trabalha realmente com a gastronomia, então ele cozinha, mas antes disso já cozinhava. Então, é importante dizer e respeitar esses limites. Mas, para além disso, acho que é importante eu colocar aqui que, assim como muitos que nós estamos conversando aqui, de mulheres que não têm tem uma tripla jornada e também são mães solos, trabalham com doces, vendendo doces nessa forma que não é reconhecida, né, informal, e são mães solos e ainda tem essa dificuldade de manter a casa. Eu acho que ainda tem essa dificuldade maior aí também. E também um ponto bem importante que não me lembro mais quem falou, o doce, a gente nunca identifica, assim, quem fez esse doce, quem foi o chefe, ou não se fala de chefe quando fez um doce. Quando a pessoa falou isso, e caiu a ficha que realmente nunca ninguém, vamos dizer, valoriza a tal ponto quando é um prato feito por um chefe, o chefe tal do restaurante tal fez esse prato e mostrou. E quando a gente compra um doce dessa forma, né, seja um bolo, seja um doce, nunca é valorizado como deveria. Por que que isso acontece, gente? Por que que acontece isso dentro, né, do mercado hoje? Obrigada. A gente que agradece. Eu coloquei minha mãozinha ali para comentar a Vivian, né? Eu que mencionei primeiro a questão da relação entre as mulheres e a doçaria, uma vez que, se a mulher está dentro de casa, isso é super naturalizado pela sociedade, é ela que vai ter e demonstrar, através do seu trabalho não remunerado em casa, né, o amor, né? Então, isso foi incutido em todas nós, né, na sociedade como um todo. Não é uma escolha individual, né? A gente até agora consegue falar, refletir sobre isso, mas a gente antes nem conseguia, nem podia, né, refletir sobre isso. Isso até foi comentado por outras pessoas antes também, né? A gente só agora que a gente pode falar sobre eu não quero ser mãe, ou como é difícil ser mãe, eu não quero amamentar, e como é difícil amamentar, eu não gosto de cozinhar. Mas, assim, a produção da doçaria, ela está intimamente ligada ao feminino por uma série de motivos, né? São motivos históricos e são motivos sociais, né? A construção da mulher para ser dócil, né? Veja que o dócil vem de doce, né? Para ser domesticada, né? Estar dentro do espaço doméstico, ou seja, como se a mulher fosse selvagem se ela não tivesse nesse espaço, né, doméstico, se ela não fosse domesticada, né? É a construção do amor materno, né? Então, desde o aleitamento, então a obrigação da mulher amamentar, ela foi construída a partir da cientificização da sociedade, né? A partir da Revolução Industrial, esse lugar para a mulher, um lugar dócil, para ficar em casa, para cuidar dos filhos, para amamentar, para distribuir amor, foi construído socialmente, e a gente se identifica com ele. Então, quem é que faz as vontades, a parte do afeto, de também domesticar os filhos através da produção de coisas
que são, por exemplo, coisas dentro da casa, como deixar tudo limpinho, cheiroso, mas também fazer uma comida que conforta, né? Como é o caso dos doces. É a mulher, né? Então, a mulher ficou encarregada dessa produção, que muitas vezes uma mulher nem cozinha a comida do dia a dia, por exemplo, ou ela pode ter uma pessoa trabalhando na casa dela para fazer a comida. Hoje em dia as mulheres compram comida congelada, né? Mas, assim, um doce, sempre a mulher supostamente é capaz de fazer, né? Seria como se fosse uma exceção, né? A comida de exceção, a comida de festa, a comida do afeto, a comida do carinho, a comida que a mulher pode usar também como uma motivação, né, para um filho fazer alguma coisa. Olha, se você fizer isso bem, então vou te dar o bolo, vou te dar aquele pedaço de doce, vou te dar o pirulito, vou te dar o sorvete, né? Então, essa relação intricada da mulher com doce é uma relação muito antiga. E, por isso, profissionalmente, ela continua sendo marcada por esse patriarcado, por esse machismo, né? Onde a doçaria é um saber supostamente feminino, mesmo dentro da cozinha profissional, né? Agora, dentro da cozinha profissional, a gente também vai encontrar a doçaria sendo exercida por homens, né? Então, nesse caso, é como se os homens tivessem também essa exceção, né? Para poderem participar desse conhecimento, porque eles são chefes profissionais, né? Então, dentro de casa, não é comum um homem fazer um doce para agradar um filho, para agradar a mulher, mas normalmente quem faz isso são as avós, normalmente quem faz isso são as mães, né? Então, essa relação da mulher de estar dentro de casa e a doçaria é muito intrincada, e é isso que a gente está tentando mostrar aqui e dialogar com vocês sobre essas questões. Complementando o que a Miriam falou, né, sobre essa parte final, é engraçado que eu sou criado, né, fui criado por avó, tia, minha mãe aqui, então a realidade meio que é totalmente diferente do que o tradicional, né, como a Miriam acabou de falar, que os homens em casa não fazem isso. E realmente, aqui é um exemplo, aqui em casa eu moro com meu avô e meu tio, e se não fosse minha avó e minha tia aqui, eu também, que ajudo bastante elas, aqui não fluía. E uma coisa que agora meio que se tornou que elas me colocaram para fazer que elas sabem que eu gosto, tenho esse apreço pelo doce, portanto observar, principalmente minha avó fazendo bolos, minha tia também, caderno de receitas da minha tia também, então acabou que eu virei a pessoa que faz as sobremesas aqui que elas querem, eu pergunto o que elas querem, e elas falam, eu queria isso, queria aquilo, eu falo, posso fazer alguma coisa que vocês queiram provar, alguma coisa de diferente, ou uma receita de uma falecida tia minha, que era doceira, boleira também. Então, é um meio já que elas não têm, para elas descansarem também elas não têm obrigação de saber fazer os doces direitos, elas não têm, ninguém tem essa obrigação, principalmente a mulher, ela é vista, né, como a cozinheira da casa, sendo que não é vista como a cozinheira principal em restaurante, ninguém tem essa obrigação, então eu tento fazer o máximo para tentar resgatar essa memória afetiva delas com doces que elas gostam, e uma forma também de retribuir todo esse carinho que elas tiveram comigo na minha criação, né, e uma criação longe desse machismo de casa, de deixar o masculino, no caso, sendo servido e não ajudar e também servir elas, porque elas também merecem ter um momento de descanso, ter um momento de lazer, ter um momento de como posso falar, de glamour delas, né, de se cuidar, porque a gente vê elas cansadas sempre em casa e não tem essa parte de cuidar delas, de pensar nelas, tipo, hoje eu vou ali fazer minha unha, fazer o cabelo, e tem essa parte do glamour também, que é muito escondida nessa parte da dona de casa, que acaba cuidando da casa e não cuida de si.
E esse trabalho é muito desvalorizado, né? A gente vê quando uma pessoa fala que ela trabalha em casa, é como se ela não trabalhasse. Você trabalha onde? Ah, não, eu não trabalho não, eu fico em casa. Aí você observa isso, parece que a pessoa está em casa o dia inteiro como? Sendo servida, né? Madame, deitada no sofá, assistindo série e recebendo comida na boca. Só que, gente, o trabalho doméstico, ele é um trabalho. E é um trabalho extremamente árduo. Extremamente árduo. Se você for parar para comparar, é muito difícil você conciliar tantas jornadas de trabalho diferentes. É uma jornada tripla, que desde antes do seu trabalho tem que estar tudo perfeito, tudo certo em casa, até depois que você chega. A outra pessoa levantou a mão, pode falar, Luciana. E tá sem som aqui pra mim, não sei se pra vocês também. Para mim também, ficou sem som. Não tá dando para escutar, não. Pode falar, outra pessoa, a Gerlândia levantou a mão. Gerlândia, você tava no ano passado, não tava? Ou não? Não entendi. Você tava no ano passado, não tava? No ano passado? Na oficina do ano passado, não. Não. Eu não. estava da semana passada. Ah, tá. Então acho que foi isso que eu confundi. Peço desculpa por ter entrado atrasada. E eu estou vendo o relato de vocês e mais ou menos eu estou imaginando do que vocês estão falando. Então, eu vou dar o depoimento da minha história de vida. Eu estou um pouco... Desculpa a minha emoção. Eu estou até tomando remédio, mas eu vou ficar boa. Minha mãe apanhava muito, diariamente. Eu via minha mãe apanhando, sendo espancada todos os dias. O relato das pessoas era que a gente já apanhava na barriga dela. E era apenas uma menina quando casou com meu pai. Ela tinha 16 anos. Quando ela teve a minha irmã, e minha irmã fala que não teve direito nem de mamar no peito, porque eu já nasci em seguida. Eu já nasci dentro de um barraco na favela, porque estava chovendo muito, caindo muito gelo. Não deu tempo da minha mãe chegar no hospital, porque meu pai era um alcoólatra. E essa mulher sofreu todo tipo de humilhação por esse pai. Ela apanhava diariamente por qualquer motivo, até se a gente se machucasse. Então, de todas as lembranças que eu tenho familiar, são lembranças de violência, são lembranças de humilhação àquela mulher que está ali. Minha mãe era uma excelente dona de casa, uma excelente cozinheira. Minha mãe lavava os assoalhos do barraco para ninguém imaginar que a gente morava em cima de uma palafita. Ela fazia tudo para a casa ficar arrumadinha, mas todos os dias ela apanhava. Apanhava se a comida queimava, apanhava porque o filho se machucava. Ela tentava trabalhar fora, meu pai não deixava ela trabalhar fora, porque era humilhante para ele ter a profissão de ferramenteiro que ele tinha e a esposa ter que trabalhar fora. E um dia essa mulher não aguentou tanto espancamento e abandonou os 4 filhos. E esses 4 filhos, uma sou eu. Eu tinha 7 anos, a minha irmã tinha 9. Meu outro irmão tinha 5 e o outro tinha apenas 2 anos de idade, usando fralda. E em punição a esse pai alcoólatra que batia na mãe, essas crianças ficavam só dentro de um barraco. E ali começou a nossa fome. Ali começou toda a trajetória de violência, de abusos, de humilhações e de fome. Eu sentia fome, eu sentia o desejo de comer doce, eu sentia o desejo de ter uma ceia de Natal, eu sentia a vontade de alimentar meus irmãos, mas eu era criança e não tinha condição para isso. Então, eu comecei a ir para o lixo, catar comida no lixo. Então, tudo que eu achava no lixo, eu levava para casa e tentava transformar em comida para esses irmãos. E quando o barraco da gente estava cheio de água de maré, com muita água de maré, que esse barraco, meu pai ia trabalhar e a gente ficava em cima do barraco e a gente não aparecia ninguém. Então, eu me juntava com mais 2 irmãos pequenos, a gente socava muito as paredes do barraco, gritando, tipo, 6 horas da manhã, 7 horas, para que algum vizinho se incomodasse com aquelas 4 crianças que estavam com fome, mas ninguém se incomodava. O nosso barraco era invadido pelo cheiro do café. Eu posso ter dormido 3 horas, 4 horas da manhã, mas se alguém aqui no prédio estiver fazendo café,
acho que aumenta a minha serotonina, que eu acordo na hora, como se fosse um despertador na minha vida. E na casa do meu pai, a gente foi ficando, deteriorando tudo, quebrando tudo, meu pai não colocava nada no lugar, chegou um ponto da gente não ter geladeira, televisão, ventilador e apenas um fogão com uma boca funcionando. Muito mal a gente tinha comida, a gente não tinha o café da manhã, então tinha que esperar alguém chegar para dar alguma coisa, e nisso foi crescendo em mim aquela vontade de alimentar aqueles outros irmãos, eu me sentia responsável por eles. Então, eu fui lavar roupa na casa dos outros, eu fui tomar conta de criança, aí eu ganhava pão, eu ganhava leite, mas também sofri os abusos sexuais que uma criança não deveria sofrer só porque estava com fome. Hoje, eu sou a Dona G, reconhecida no bairro onde eu moro por ser uma excelente doceira, por dar empregabilidade para outras pessoas. Trabalhei 10 anos no Hospital Federal de Bom Sucesso como faxineira, e um dia Luciano Huck apareceu e contou minha história para o Brasil. Deixei de ser a faxineira para ser a doceira reconhecida no meu bairro. E a emoção que eu sinto hoje é porque eu tive um excelente marido. Meu marido foi maravilhoso. Meu marido era aquele marido que arrumava a casa comigo, que fazia comida comigo, que trabalhava comigo, que dividia as tarefas do lar comigo. Nunca me deu um puxão de cabelo. E a gente morou juntos 35 anos, até o último dia que o coração dele parou de bater. Eu encontrei meu marido morto fez um ano, dentro desse apartamento que eu estou hoje sozinha, e meus filhos estão casados. E hoje eu sinto muita falta dessa pessoa que foi extremamente amoroso comigo, mas que Deus recolheu e levou para o convívio dos eleitos. Tenho uma filha de 34 anos, que é gay, ela é casada com a Silvana, eu tenho meu filho, que tem 28 anos, também está casado, cada um está na sua casa, mas desde criança, eu ensinei desde pequeno. Eles disseram que iam ter empregados em casa. Para você ter empregado, você precisa saber mandar. Então, você tem que fazer. Então, minha filha, com 9 anos, ela tem uma queimadura embaixo do braço porque ela tentou passar roupa. Ela tem outra queimadura porque foi fazer o arroz. Então, hoje, ela é uma excelente cozinheira, ela é uma excelente doceira. Meu filho divide as tarefas do lar com a esposa. A esposa não gosta de cozinhar, mas não gosta de arrumar, e ele se divide nas tarefas. Então, hoje, a criação dos filhos tem que ser diferente. Hoje, o Conselho Tutelar não tem que mandar dentro da nossa casa, na criação dos nossos filhos, quando o filho está lavando a louça, quando o filho está juntando as coisas de casa. Hoje, os filhos só querem ficar na internet, no computador, aprendendo um monte de bobagens, sabe? E essa criança, dentro de casa, passa a conhecer o mundo lá fora e o pai e a mãe não sabem. Então, meus filhos foram criados assim. Hoje, minha filha é formada em Direito, está fazendo a segunda faculdade de contabilidade, meu filho se formou agora em nutricionista, mas foi com a mãe limpando o chão de hospital, foi com a mãe trabalhando dia e noite na rua vendendo doces, e é esses doces que sustentam a minha casa, a casa da minha irmã e a casa de um outro rapaz, porque é daqui que sai o sustento para todo mundo. O apartamento hoje não é mais um apartamento, virou uma casa, né? E eu estava justamente ali tentando marcar psicólogo e psiquiatria, porque eu estou tomando os remédios que eu já estou ficando com síndrome do pânico, sentindo a falta do meu esposo. Mas eu tenho fé em Deus que isso vai melhorar. E o açúcar é amor, é carinho, é acolhimento. Foi todas as lembranças boas. Eu não tenho muitas lembranças boas na infância, mas as lembranças boas que eu tenho foi alguém me dando um copo de suco, foi alguém me dando um copo de Nescau com aqueles biscoitinhos Mabel, foi alguém me vendo na porta, olhando, sentindo o cheiro do bolo, me dar aquela lata do leite condensado para raspar para eu comer, foi me partilhando comigo um pedaço de bolo de abacaxi ou um pedaço de bolo de banana, e é isso. Hoje em dia, as mulheres são muito donas de si. E eu fico com muita raiva e muito vergonha de quando eu sei que uma mulher está sendo submissa àquele marido, porque tem que trabalhar, porque tem que encontrar comida pronta. Não tem, vá fazer também. Não tem, vá pedir num restaurante. A roupa está suja, vá lavar. Meu marido, no dia que morreu, meu marido estava na laje lavando a roupa dele toda. A vizinha disse para mim que escutou um barulho no terraço, era ele lavando a roupa dele do Fluminense. Todo mundo foi no outro dia para o enterro dele, vestido de roupa do Fluminense. E é isso, gente. Meu depoimento é esse. Nossa, um depoimento bem forte, né? Uma vida muito difícil que, infelizmente, é a realidade de muitas mulheres pelo Brasil, né?
que você conseguiu se erguer, né? Passar por tudo isso que passou pela infância, criar seus Eu tenho uma filhos. coisa para mostrar para vocês. Vocês estão vendo esse Oi? estoque aqui? Vocês veem? Isso aqui é Aham. comida para povo. Sou cozinheira social no meu bairro, Bom Sucesso. Aqui a gente já cheguei a entregar 1.500 marmitas por mês com auxílio da Gastromotiva. Aí a Gastromotiva, durante 3 meses, eles cortaram a verba da gente, mas em nenhum momento eu deixei de doar. Isso tudo é comida, para doar para criança, para adolescente, porque na porta da minha casa ninguém fica catando comida no lixo, não. Na porta da minha casa as pessoas comem comida e comida de verdade. Essa semana que passou a gente serviu feijoada. E as crianças ficaram encantadas com a feijoada. Eu tenho um food truck, meu food truck continua em funcionamento aqui em Bom Sucesso, tem uma food bike também, e é isso, gente. E essa cozinha aqui onde estou, essa aqui era a sala da minha casa. E onde está essa geladeira, que eu tentei mudar de lugar, foi onde eu encontrei meu marido morto. Então, eu tentei modificar tudo na casa para não trazer tanta lembrança, né, de manhã cedo. Mas é nessa casa que eu ensino quem quer aprender. É nessa casa que eu trago as pessoas que querem aprender, que estão com dificuldade financeira de se alimentar, elas vêm para cá, eu ensino o bolo de cenoura, levo o bolo de cenoura, vende o bolo de cenoura com o meu insumo, depois volta com material para fazer mais bolos, e durante 2 meses ela usa a minha cozinha para poder ir comprar depois o liquidificador que ela precisa, comprar alguma coisa para ela poder se manter. E quantas vezes quiser voltar para aprender, é minha casa que elas aprendem gratuitamente. É a maneira que eu tenho de retribuir ao universo as coisas boas que também acontecem, né? Que a gente não pode só dizer que só tem coisas ruins na vida da gente, não. Quanto mais a gente reclama, a gente clama 2 vezes a mesma coisa. Então, a gente tem que, mesmo com dificuldade, mesmo com olhar, o rosto abatido, a gente tem que continuar seguindo. E aqui eu criei esse biscoitinho. Esse biscoitinho se chama Biscoito Solidário da Dona G. Quem compra um biscoitinho desse fabricado dentro da minha cozinha, doa mais uma marmita para alguém. É isso, gente. Beijo. É muito emocionante esse relato. Pode falar, amor. A Gerlândia levantou a mão, né? Mas eu queria só comentar, na verdade, que é até difícil, né, encontrar palavras para a gente responder a esse relato, né, dela. É assim, impressionante, Gerlândia. E assim, o que a gente está vendo e que você está nos trazendo aqui é a história de superação, né? E como é importante, né? O respeito, né, à mulher, enfim, e como que os doces realmente fazem parte mesmo de todas as nossas memórias boas, né, memórias afetivas, enfim. Muito obrigada, Gerlândia, por abrir aí para a gente, né, partilhar com a gente. A gente depois queria visitar você. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Pode vir. A cozinha está aberta. Eu tinha uma outra cozinha, né? Que eu aluguei essa cozinha só para fazer meus doces, para fazer a comida solidária, minto, e o doce. Só que meu marido morreu e o apartamento ficou vazio, então não tinha cabimento eu ficar pagando aluguel agora só para ficar fazendo a comida. Então eu trouxe todos os equipamentos para aqui, para minha casa. Esse quarto ficou só o meu quarto para dormir, para dizer que eu tenho alguma coisa, né, uma cama para dormir. E aqui é onde eu preparo meus doces. E aqui eu estou até descongelando a geladeira. E aqui é o local onde eu separei só para fazer os doces, fazer as tortas, dar aula. Agora a geladeira está descongelando, está cheia d'água aqui, gente. Esses dias eu vi tá tendo uma sequência de posts no Instagram de uma mulher, não sei se alguém já observou. Ela faz uma pergunta, elabora uma pergunta e faz essa pergunta só para homens e depois faz essa pergunta só para mulheres. E aí ela compara as diferenças das respostas entre esses 2 grupos. E aí, com esse relato da Gerlândia, eu lembrei de uma pergunta que ela fez. Qual a pior coisa
que um homem pode fazer, ela perguntava isso para as mulheres, qual a pior coisa que a mulher pode fazer, e perguntava isso para os homens. E aí, toda vez que ela perguntava isso para os homens, para eles, uma coisa assim, a coisa mais absurda que a mulher pode fazer na vida é a traição dentro de um relacionamento. Que ela, não, isso é inaceitável, a traição é uma coisa horrível, beleza. E aí, quando ela perguntava para as mulheres qual a pior coisa que um homem pode fazer, eram coisas assim muito mais absurdas do que uma traição, né? O assédio, um estupro, um caso muito mais graves. Então, é muito doido o quanto a gente tem que conviver com tanta violência dentro das nossas próprias casas, né? Que a gente está condicionado a ficar dentro de casa, ali no nosso trabalho doméstico, e a gente sofre violência dentro do nosso trabalho, e a gente sabe o quão difícil é para você fazer uma denúncia e você sair desse ciclo de violência que você está inserido. Não é uma coisa simples, como as pessoas falam, liga para o número tal e denuncia. Não é assim que acontece, a justiça não funciona tão fácil assim. Para você conseguir uma simples medida judicial ali de distanciamento de uma pessoa, é uma burocracia grande. Então, assim, dentro do trabalho reprodutivo, como eu falei lá, ela falava das doenças ocupacionais do trabalho reprodutivo, estão inseridas todas essas violências que a mulher sofre historicamente e a gente está lutando dia após dia para que isso diminua, né? Para que antes isso não era visto como uma coisa errada. Que, por exemplo, você está dentro de um relacionamento, você é casada, então você precisa ter uma relação sexual com o teu marido a hora que ele quiser, porque é como se fosse uma obrigação tua dentro de um relacionamento. E a gente sabe que existe estupro dentro de um casamento. Isso não é legalizado, sim. Existe abuso, existe assédio dentro de um próprio relacionamento. Se você falar que você não quer alguma coisa, porque você, assim, ali que você é casado com uma pessoa, que essa pessoa pode falar com você. Luciana também. Tá ligado? O meu tá olhando pro quarto. Eu falei, não, agora não, tá 40. Aí eu fiquei depois. Você foi Luciana, eu fiquei ali no seu microfone tá aberto, Luciana. Depois você vem pra cá. Então, são muitos relatos fortes que são extremamente comuns dentro desse ambiente doméstico, né? Luciano, você quer falar alguma coisa? Você estava sem conseguir falar antes, acho que agora teu áudio voltou, né? Oi, agora eu consegui. Bom dia. Bom dia. E tá tudo travado. E tá travado, Lu, acho que não tá conseguindo ver, não. Olha que bom exemplo. Isso quer dizer, encaixa bem no que eu ia falar. O que acontece? Às vezes, a própria errada nisso aí são as próprias mulheres. Porque, assim, sabe aquela frase que a gente escuta assim, se eu não me valorizar, ninguém vai me valorizar? Da mesma forma, eu vejo tudo isso que a gente está conversando. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das mulheres, mães, avós, elas tendem a pegar tudo para elas. Ela vai fazer tudo, ela quer fazer tudo, ela quer fazer a comida, ela quer arrumar a casa. Eu estou falando isso porque um exemplo aqui de casa, minha mãe. Só ela que sabe fazer as coisas. Só ela que quer fazer as coisas. Por exemplo, eu cozinho bem, mas ela faz questão de fazer. Ela poderia deixar eu fazer, mas ela não deixa. Entendeu? Outro exemplo. Meu irmão se formou agora em veterinário. Aqui em casa tem 20 calopsita, 3 periquito, 1 papagaio e 2 cachorras. Esses bichos todos são de quem? Do meu irmão, que é veterinário. Mas quem cuida? Minha mãe. Mas por que ela cuida? Porque ela quer cuidar. Entendeu?
Então, assim, chega uma hora que a gente vê que ela está quase surtando. Mas, assim, ela que pegou essa responsabilidade para ela. E, às vezes, quando eu não faço, ela ainda me critica, como se eu tivesse a obrigação de cuidar. Os de bicho é do meu irmão. Vocês estão entendendo? Estão me ouvindo? Aham, mas eu acho que, assim, eu acho que Então, fica meio por inerente. exemplo, ó, eu vou ser De... sincera. Oi? Depois que eu almoço, eu tenho o costume de descansar o almoço. Sempre foi assim quando eu trabalhava de CLT. A minha mãe não, ela acaba de comer, ela quer lavar logo a louça, ela quer fazer logo. Você está entendendo? Então, eu escolhi descansar um pouco depois do almoço. Quando eu trabalhava em carteira assinada, eu tinha 1 hora de almoço, 1 hora e meia, e eu tive esse hábito. Então, hoje eu faço a mesma coisa. O trabalho em casa, que você falou, Gabriela, às vezes a gente empreende em casa. Às vezes a pessoa não acha que é um emprego. O fato de você estar em casa e você determinar, ó, eu vou trabalhar de tal horas a tal horas, agora eu não quero trabalhar. Ah, por exemplo, eu trabalho com tempero e com alho. Então, tem momento que eu boto o alho de molho para descascar mais rápido, e eu não quero descascar naquele momento, eu vou descascar lá para de tarde, porque eu determinei isso, eu só vou fazer isso tal hora. Aí as pessoas pensam que a gente não está trabalhando, que a gente não tem responsabilidade, entendeu? Então, a maioria dessas, por exemplo, das mulheres que hoje elas reclamam, hoje elas falam, está sobrecarregada, faz muita coisa ao mesmo tempo. Mas se parar para pensar, ela que abraçou tudo isso. Porque se a Então, gente não tem um equilíbrio, Gabriela, se a pessoa não tiver um equilíbrio, vai continuar assim. E eu vejo isso aqui pela minha mãe. Por exemplo, o meu irmão trabalha. Então, antes dele trabalhar, ele vai lá, vai colocar comida, água para os cachorros, para os bichos. Quando ele voltar do trabalho, ele vai fazer de novo e vai limpar. Ponto. Mas ela quis cuidar disso, ela foi lá para fazer. Então, agora ela se encontra sobrecarregada. Entendeu? não, sim, mas assim, isso também, a mulher, ela também, ela reproduz o preconceito. Por exemplo, você saindo de uma coisa, de um ambiente machista, indo para discussões sobre o racismo, por exemplo, as pessoas negras, às vezes, elas estão tão dentro, sofrendo tanto preconceito, elas estão tão dentro daquele mundo que algumas pessoas negras elas também reproduzem o machismo, ou o racismo, porque elas passam a concordar com aquilo tudo. Então, assim, a tua mãe, não sei qual a história dela, mas falando sobre uma coisa geral, assim, todas essas obrigações são impostas à mulher sempre. Então, assim, ela, provavelmente, na casa dela, a casa sempre tem que estar perfeita, sempre tem que estar intacta, porque ela vai enxergar aquilo como uma obrigação dela. A casa sempre tem intacta. Então, se ela acaba de almoçar e tem um prato na pia, para ela aquilo ali ela não deve estar trabalhando direito. Então, ela reproduz tudo aquilo que foi imposto sobre ela. Então, se tem alguma atividade em casa, para ela, aquilo é uma obrigação dela. Então, se a casa tem 30 cachorros, cuidar dos 30 animais vai ser obrigação dela. Se a casa tem 30 banheiros, limpar os 30 banheiros vai ser obrigação dela, porque aquilo foi imposto historicamente. Não estou falando que você obrigar ela a fazer isso, muito pelo contrário. Estou falando que é uma coisa que historicamente sempre foi imposto às mulheres a obrigação de fazer tudo isso. Então, às vezes é difícil delegar funções. Você, por exemplo, ela se sente como uma chefe de casa que ninguém cozinha tão bem quanto ela. Então, ela se sente na obrigação de sempre estar ali colocando o melhor na casa dela, sempre aquilo ali é a obrigação dela que ela precisa cumprir o trabalho dela. Miriam, se quiser complementar minha fala aí agora. Eu vou aproveitar, só comentar, a Clândia está com a mão levantada, a Ana também, e tem a Luciana, que é complicado colocar a culpa na mulher, né? Porque se a gente está dentro de um sistema tão opressor, que já foi construído há tanto tempo, de que está na mão das mulheres fazer tudo isso, muitas mulheres que não tiveram uma relação muito boa em casa, que tiveram pais opressores, mães opressoras, né?
elas podem reproduzir, né, esse modelo. Inclusive, até mesmo por ansiedade, né, ou por depressão, ou por uma série de problemas psíquicos, né, que uma mulher, às vezes, que não está fazendo coisas, ela não consegue lidar com não fazer, porque foi cobrado tanto dela fazer, exatamente como você falou, Gabi, que ela vai fazer como uma forma de ser amada, como uma forma de chamar atenção, ou como uma forma de controle, né? Então, assim, a gente tem aí, o que é importante a gente falar, um monte de problemas de adoecimento mental, né? De saúde psíquica, que também estão, né? São problemas que estão envolvidos nesse modelo do trabalho reprodutivo. Tá? Então, estou chamando atenção para isso, para a gente não colocar a culpa nas mulheres, porque as mulheres são vítimas, em geral, né, do sistema que é muito opressor. A Ana quer falar? Oi, gente, bom dia. Deixa eu só tirar o eco aqui. Bom, estão me ouvindo bem? Sim. Então, deixa eu me apresentar. Eu cheguei depois, eu também sou extensionista. E aí eu queria só completar a fala da Gabi e da Miriam, dando o exemplo também da minha vivência. Às vezes a gente entende, a gente acha que isso daí acaba sendo uma culpa diretamente da mulher, mas a gente não se questiona que isso também é uma coisa que é atribuída a gente desde sempre, na nossa criação, e o meu exemplo disso é que eu tenho uma irmã mais velha, de 23, e eu tenho 2 irmãos mais novos, e desde os meus 9 anos, eu cozinho. E aí eu escolhi fazer gastronomia porque eu cozinho desde que eu tenho 9, 10 anos, porque desde os meus 9, 10 anos eu sempre fui ensinada a arrumar a casa, a fazer comida, a lavar louça, a ter esse trabalho do lar. Enquanto meus irmãos, que hoje têm 11 anos, não lavam muito mal um copo. Então eles não aprendem isso. E aí eu fui ensinada com 10, 11 anos, assim como minha irmã, que a gente devia cuidar do nosso irmão mais novo como se ele fosse nosso filho. O meu irmão de 11 anos, ele não aprendeu que ele também pode ter um cuidado com o nosso outro irmão de 4 anos. E aí a gente não chega, quando a gente está nesse meio, a gente não chega numa posição de chegar e se questionar, por exemplo, por que eu estou fazendo isso? Por que essa obrigação é atribuída a mim? Porque eu aprendi desde cedo a limpar uma casa, porque eu aprendi desde cedo a lavar uma louça, porque eu sempre fui muito questionada se eu teria filhos, se eu não teria filhos, o que eu faria da minha vida. Na parte da faculdade, quando eu queria seguir uma profissão certa, muita gente falava que isso não era coisa de menina, por que essa profissão não pode ser para mim, por que eu não teria capacidade de fazer isso? Então, assim, socialmente e culturalmente, a gente é ensinada a ser aquela pessoa ali que vai que tem a obrigação de ter essa questão do cuidado, a gente vai ser aquela pessoa ali que vai aprender a arrumar a casa, a lavar a louça, enquanto os nossos irmãos muitas vezes não vão aprender a ter nem responsabilidade. E a gente passa muito tempo assim sem se questionar por que esse papel do cuidado, esse papel de tarefa doméstica, esse papel é nosso, enquanto não é o papel do outro. Então, e fora a questão de, tipo assim, você fazer porque você quer, porque às vezes isso parte muito além da nossa vivência, isso sai da nossa vivência, porque em alguma outra casa ou em alguma outra família, a pessoa que às vezes se nega a fazer, a mulher que se nega às vezes a arrumar a casa, ou a mãe que se nega a fazer alguma coisa para o filho, as pessoas, o filho ou o homem, ele agride, sabe? Então, assim, eu super entendi sua fala, Luciana, mas às vezes a gente precisa pensar que nem todos os lugares são assim.
E às vezes em uma outra casa, uma outra família, aquela mãe ou aquela mulher que se nega a limpar, se nega a fazer, pode acabar sendo agredida. E eu já também vi isso em histórias de familiar, uma tia minha que vivia uma vida onde ela só tinha que limpar a casa, cuidar dos filhos. O dia que ela se negou, o marido dela bateu tanto nela que ele jogou ela pela janela do apartamento. E é uma coisa assim absurda, entendeu? Então é sempre a gente pensar também, primeiramente se questionar do porquê que a gente precisa fazer isso e não se a culpa é nossa, porque naturalmente, socialmente, a culpa sempre vai ser nossa, mas a gente primeiramente se colocar numa posição de questionar, por que eu estou nessa posição? Será que eu sou de fato obrigada a isso? Por que a culpa tem que ser minha? E segundo, pensar também que isso parte de várias vivências e vários olhares, e que nenhuma realidade é igual, e que o homem ele é capaz de fazer coisas assim inimagináveis, e ele é capaz de fazer coisas absurdas. Então, talvez, graças a Deus, eu, você ou qualquer outra mulher que esteja aqui não passe por isso, não tem um homem agressivo em casa, mas pode ter certeza que provavelmente alguma outra mulher vai ter um homem agressivo dentro de casa que vai ter capacidade e coragem para fazer os absurdos, assim, no caso dela falar, eu não vou e eu não quero. Então, às vezes, é muito difícil a gente pegar e só falar assim, reaja ou faça, porque tem muitas outras coisas envolvidas nisso. Então, Lu, sei que você está aí com a mão levantada, vai querer responder, mas a gente vai dar uma seguida aqui na oficina, porque está acabando já, e a gente vai abrir o momento final para dar uma discutida mais nesses assuntos, tá? Porque é um assunto aqui que leva tempo, essa discussão, tá bom? E aí, seguindo um pouco, a gente está falando muito sobre essa questão da história e da relação com os doces, e aí eu vou passar rapidinho aqui sobre a história das quitandeiras, que é muito importante entender essa relação para saber o que a gente está fazendo aí, o trabalho que a gente está produzindo. E aí, essas quitandeiras, a gente teve a história aqui no Brasil, uma história longa de escravização de pessoas, e aí, em um determinado momento da história, existiram as escravas de ganho, que essas mulheres podiam vender coisas na rua, produzir coisas para vender na rua, e a partir desse lucro, elas ganhavam a sua carta de alforria. E aí a gente via muitas mulheres, que a gente vai, acho que tem até uma foto nesse slide, de uma pintura, mulheres que colocavam seus tabuleiros na rua, no centro das cidades, aqui no Rio, em outras cidades, e vendiam seus doces, vendiam seus produtos, e conseguia sua liberdade, sua independência com isso. Aí o João coloquei aí, é uma obra do Debré, um artista que representou muito esse tempo histórico aqui no Rio de Janeiro. E aí, todas essas mulheres que vendiam doces nas ruas, elas contam muito das histórias de pessoas como a Gerlândia, que tiveram histórias muito tristes, muito pesadas, e conseguiram se reerguer ali na medida do possível e ajudar outras pessoas a partir da venda de doces, a partir das vendas dos seus trabalhos. E ali, voltando para a questão das quitandeiras, eram essas mulheres que viviam na África, ali na região da Luanda, e elas faziam isso, elas vendiam doces, vendiam seus produtos em tabuleiros nas ruas, e aí, a partir dessa privatização do espaço público, que o Estado começava a cobrar aluguéis dessas mulheres, elas começaram a criar redes de solidariedade entre elas, fazendo que uma que tinha mais dinheiro, conseguia mais dinheiro, alugava para outra por um preço mais baixo. Então, elas foram criando essas redes de solidariedade para conseguir se manter vivas ali naquele sistema. Então, essas redes de solidariedade e essa venda de doces em tabuleiros representa muito e conta muito a história do que a gente é hoje e do que a gente faz hoje. Pode passar, amigo. E aí, uma coisinha para falar. Então, indo para a parte, né, mais atual,
da história da mulher com doce e a venda, a gente trouxe uns exemplos, né, das novelas, né, mas do cotidiano, do que a gente consegue enxergar isso com a parte mais pública, né? E eu trouxe o exemplo, né? A gente trouxe o exemplo da novela Dona do Pedaço, da Maria da Paz, né? Que era uma boleira, virou boleira por causa da sua avó, né? Que teve essa construção com a avó dela, que ela via a avó cozinhar, via a avó fazer os bolos, e, né, depois de toda aquela história dela que aconteceu, ela grávida teve que foragir, né, fugir para São Paulo, e tinha que se erguer de alguma forma. Então ela lembrou da receita do bolo da avó dela, né, uma memória afetiva, que dali ela começou a montar o seu império, né, que a gente fala assim, que ela até mesmo fala que é a dona do pedaço. E eu vou colocar aqui, rapidinho, um vídeo que fala bem sobre isso. Deixa eu... Aqui. Então, meio que o doce, né, e a figura da mulher acaba, hoje em dia, consegue um pouco desse protagonismo. Então, peraí, que aconteceu um negócio aqui. Pronto. Consegue esse protagonismo, então, tipo, o açúcar, ele deixa de ser esse vilão, né, que a gente enxerga muito, e acaba se tornando uma fonte de vitória, né, para muitas pessoas. E também eu trouxe a parte do apagamento, né, o feminino doce e o apagamento representado na literatura brasileira, porque a gente tem essa visão da Dona Benta, que é até uma marca virou uma marca, né, que a gente vê de produtos alimentícios, sendo que na história, quem é a cozinheira da família, dos netos, é a tia Anastácia. E por essa questão, como a gente foi falada, das quintandeiras antigamente, como a Gabi mesmo falou, teve esse apagamento, porque a Dona Benta ela é conhecida mais na história como a avó doce e tal, e a tia Anastácia, que é realmente a cozinheira da casa, acabou sendo esquecida, e hoje a gente quer comprar uma farinha, quer comprar um fermento, Dona Benta, farinha de trigo Dona Benta, sendo que quem era realmente a cozinheira da casa era a tia Anastácia. Pode falar, Bia. Então, eu estava lendo um texto para falar aqui um pouco sobre justamente esse apagamento, né, que as mulheres negras sofrem, sempre sofreram na história do Brasil, né? E aí esse texto, ele chama assim, de escravas a cuidadoras, desculpa. A invisibilidade e subalternidade das mulheres negras na política de saúde mental brasileira. Então, não tem muito a ver com o assunto que eu estou querendo, que a gente está tratando aqui, né? Mas é que tem um dado, né, que no Rio de Janeiro, que 56% das mulheres, das cuidadoras, né, em casas terapêuticas, residências terapêuticas, são mulheres negras. Então, assim, são mulheres negras por quê? Porque as escravas também eram responsáveis nos manicômios, né, no caso, eram responsáveis por fazer a higiene dos residentes, lavar roupa, cuidar, fazer alimentação, entre outras coisas. Então, até os dias de hoje, tem essa mudança, né? Vai de escravas a cuidadoras. A maioria não tem formação profissional, né? Não tem formação acadêmica, então elas trabalham meio que com um saber, né, interno, né? Porque a gente nasce sabendo, a mulher sabe cuidar das pessoas, então esse papel já vai para a mulher negra. Claro que toda mulher sofre, mas as mulheres negras em especial têm esse histórico, né? No século XIX, elas estavam lá nos manicômios, cuidando desses residentes, porque era um trabalho que não era todo mundo que queria, e aí passa para os escravos e para as mulheres, para as africanas livres, né? Depois da assinatura. E aí eu só queria chamar atenção para isso, né? Porque agora só inverteu, né, o papel. Agora são mulheres que a gente conhece, que são cuidadoras e nas residências terapêuticas, que só pegaram essas tarefas para si, porque já nascem com aquilo intrínseco, né? Que já é imposto a gente. Então, é muito chocante ver isso, que
Até hoje é a nossa realidade, né? É mais isso mesmo que eu queria acrescentar. Agora a gente vai mostrar um pouco de alguns relatos que trazem lembranças de, no caso, das mulheres cozinhando doces, né? São fichários da entrevista da nossa pesquisa, lá no Elliot Sica, que mostra sobre... que a gente pergunta, né? Memória de doce. A gente vai lá nas ruas e a gente pergunta se tem alguma memória de doce, se tem algum doce guardado na memória, e a maioria, acho que uns 90%, a maioria dos doces, quando é lembrado, que fica na memória, são feitos por mulheres, ou as mães, as vós, as tias. Então, a gente trouxe exemplos de 2 fichários, né, de entrevista, que fala sobre isso. E eu também, uma parte da minha pesquisa sobre TCC, do meu trabalho de conclusão, sobre o caderno da minha tia, que hoje em dia ela não se encontra mais, né, que eu nem cheguei a conhecê-la, a minha tia Tânia, e todo mundo aqui de casa fala que ela era a boleira, era a doceira da casa, e eu decidi pegar esse caderno de receita dela, que está aqui, né, um caderno bem antigo, da moda antiga, que é escrito à mão, e também tem partes de receita de revista, como muita gente, né, tipo, pegava no jornal, pegava em revista para guardar, falar, é uma receitinha, estou afim, guarda aqui, eu colo até mesmo no caderno. E no final dessa essa pesquisa nossa, esse fichário, a gente tem uma ideia de trazer um caderno também de receitas daqui, né, de relatos de vocês sobre como a G mesmo falou, que ela faz esses doces, ela faz essas comidas para também pessoas que não têm tanta condição. Então, a gente quer meio que, de uma forma, a gente quer uma forma de eternizar esse relato de vocês com base nas receitas de vocês, né? Como a própria G disse, que o açúcar ele traz memória, a comida ela tem memória. Então, esse caderno aqui, eu não conheci, não cheguei a conhecer minha tia, eu não vi ela pessoalmente, não tive nenhum vínculo, mas acredito eu que com esse caderno aqui é um vínculo, assim, maior que tudo, porque eu vejo o que ela escreveu, o que ela se importou de se escrever para fazer para a família, porque se ela parou e pensou nessa receita para anotar, então ela tem um carinho grande com essa receita, porque ela ia reproduzir essa receita em casa, para a família, para ela comer, para o filho dela, que teve pouco tempo com ela. Então, a nossa pesquisa também, ela vai disso, a gente quer saber a memória de cada um. Então, um relato que teve na última visita que a gente foi de um rapaz que falou sobre um doce, que até então a gente nem conhecia, né, um doce diferente, que ele falou que a tia dele fazia e só ela consegue fazer. Ele tentou replicar e ele não conseguiu. E é muito disso. Um relato aqui da minha avó também, ela fala que essa minha falecida tia, ela fazia um bolo de coco, mesmo com a receita aqui no caderno, ela não conseguia reproduzir. Minha tia não conseguia reproduzir, eu não consigo reproduzir. É uma coisa assim, que está na pessoa, mesmo a pessoa passando, né, de geração em geração, isso é da gente, né? A memória fica e a gente tenta replicar a memória, mas a memória só dá para viver aquilo no momento. Então, o açúcar, a comida, ela fica na nossa memória. Ela é assim. O açúcar, por muito tempo, até hoje, a gente é meio que demonizado, né, por parte da saúde. Sendo que a maioria, né, como a própria Gia também falou no seu relato, a maioria das nossas lembranças são de bolos, de doces, de aquele bolinho de tarde com a tia, com a avó, com a mãe. É sempre também pensando nesse lado do feminino, porque, como já foi dito aqui pela Gabi, pela Bia, pela Miriam, por todos esses relatos, a mulher acaba ficando encarregada da cozinha durante esse tempo todo, da cozinha de casa. Então, a maioria dos relatos, das memórias, são do doce feito pelo feminino, né? Então, aqui, por exemplo, eu entrei na gastronomia por causa da minha avó. Eu vi ela cozinhando. O primeiro bolo que eu fiz foi por causa dela, então tipo, foi com base desse feminino que a gente acaba tendo essa ligação também com a comida, com o doce. E também, quem tem esse aspecto, né, feminino, também é visto com olhos diferentes, infelizmente. Porque se uma pessoa é mais delicada, eles associam ao feminino. Mas, tipo, não tem nada a ver disso, porque
o delicado é uma personalidade da pessoa, é um apetrecho, não é porque ela é delicada, porque tem que relacionar o feminino que é delicado. Não tem nada, tem que ligar essas coisas. Aí aqui tem mais uma ficha também, que é de lá da nossa pesquisa, que eles sempre relatam também doces, tipo, doces feitos, doces simples, às vezes, doce de abóbora, doce de batata doce, doce de banana, que são doces, assim, realmente de família, que faz, assim, naquela hora, para abraçar, né, o coração, abraçar a alma, falar assim, ai, e também doces que em algum momento era o único meio que tinha para conseguir ter um doce, né? Não tem esses doces sofisticados, como tortas, pudins, que vem trazido, né, também muito da parte da Europa, né? A gente aqui no Brasil tem um costume, né? Tinha um costume muito de compotas, de doces assim, mais doce de mamão, doce de abóbora. Então, isso, né, que acaba trazendo resgatando essa nossa memória também de brasileiro, né? De doce daqui, da nossa nacionalidade, do que a gente é. E é isso, gente. Aí, agora, quem quiser falar também, comentar mais, eu anotei aqui a lista. Eu vi que tem a G, a Lu, a Luciana, né, e a Maria, que levantaram a mão antes. Podem falar, gente. Gente, olha só. Só para finalizar o que eu comecei. Vocês repararam que o meu som estava ruim. Aí eu deixei aberto, porque eu falei assim, daqui a pouco pode voltar, deve ser a internet. Aí, de repente, a professora falou, Luciana, seu áudio está aberto. E eu estava falando pelos cotovelos com a minha irmã. Por quê? Estava perguntando sobre carregador. Minha mãe estava pedindo um telefone de um irmão para poder ligar. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo sabe que eu estou aqui na aula. Estou desde 10 horas. Eu entrei 10h05 na aula. Entendeu? Só que não há esse respeito. A Lu está na aula. Não, eu estou na aula, então eu posso... Tem hora que já ligou a bomba? Aí tem que ir lá ligar a bomba. Encheu as garrafas? Tem que parar para encher as garrafas. A outra quer saber do carregador. A outra quer o telefone. Então, eu já percebi que aqui eu não tenho espaço para mim. Eu não posso me trancar no banheiro, porque um banheiro só para todo mundo usar. Eu não tenho um quarto, eu não tenho um espaço meu. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a culpa é da sociedade ou se a culpa é minha, eu tenho que tomar uma atitude, não importa de quem é a culpa. Eu tenho que me impor, eu tenho que falar assim, peraí, para. Porque tem uma hora que a gente não para tomar um banho. Você já pensou se todas as donas de casa não tomassem banho? Não, eu não estou com tempo para nada, então eu também não vou tomar banho. Então, a gente tem que tomar um banho, a gente tem que parar. Está faltando isso, né, gente? Se conscientizar. Seja ela que ela pegou tudo, quis abraçar tudo, ou seja a sociedade que impôs, ela foi criada assim. A gente tem que se impor. Por exemplo, a próxima jornada, eu estou aproveitando todas as oportunidades que a Esplan está me dando, gente. Todas as aulas eu participo, todas. Às vezes tem aula de manhã, tem aula à noite, eu estou ali participando. Só que é assim, as pessoas não respeitam. Está vendo que você está na aula, mas está te chamando, está te pedindo uma coisa, faz isso, faz aquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou arrumar um espaço e não vou mais ficar aqui, porque eu preciso disso. Eu preciso aprender. Eu estou aqui conversando com outras mulheres, cada uma trocando experiências umas com as outras. Então, eu preciso disso, eu preciso desse tempo para mim aprender, para eu aprender, entendeu? Só que isso só depende de mim. Se eu não me impor agora, se eu não dar um basta, daqui a pouco eu vou ficar frustrada e sabe o que vai acontecer? Eu vou voltar para a CLT. Porque aí, voltando para a CLT, a gente sai de manhã, só chega de noite. Ponto. Aí eu vou botar de lado o meu sonho de ser empreendedora? Não, não posso. Há uma chance, a gente está aqui para isso, uma aprender com a outra. Entendeu? É isso, gente. Desculpa aí, porque às vezes, assim, as meninas já sabem que quando surge um tema e dá oportunidade para a gente fala mesmo. A gente desabafa, a gente conta história, às vezes a gente passa até do limite. Tem hora que o seu Paulo fala para a gente, calma, gente, dá oportunidade para outra, porque a gente fala muito. Mas são assim, é assim que a gente aprende, uma com a outra, entendeu? E assim, cada uma tem uma opinião, né? Cada uma passa por uma situação diferente da outra, mas somos todas mulheres, somos todas empreendedoras e somos todas também mais que vencedoras, né? Assim eu creio. É isso, gente. Lu, meu amor, vou dizer para você, você tem que ter
posicionamento e ser firme. Quando você estiver estudando, aqui não adianta tocar telefone, fazer sinal de fumaça, tocar campainha, 3 telefones chamando, eu não atendo ninguém, as pessoas têm que respeitar o nosso momento, entendeu? Se tranca no quarto, eu tranco na porta do meu quarto, as batedeiras ficam aqui comendo, batendo, panela no fogo, e todo mundo sabe, é o meu momento de estudar. Então, se posiciona, não deixa a sua família fazer isso com você, porque aí você se torna uma pessoa submissa também. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu reencontrei minha mãe após 26 anos. Ela me deixou na porta da escola com 7, não veio me buscar, e quando eu já tinha 30 anos, a minha mãe veio me pedir perdão. E a minha mãe ficou hospedada dentro da minha casa. E eu digo com toda sinceridade para vocês, todos os relatos que eu ouvi da minha mãe, eu só tinha que perdoar, porque mulher nenhuma tem que ser acordada de madrugada para fazer sexo sem querer, mulher nenhuma tem que ganhar um revólver dentro da boca com roleta russa, ameaçando dar tiro na cara da mulher, ser espancada diariamente, ser humilhada diariamente, não ter um absorvente, não poder comprar um sutiã, não poder comer a comida que quer, sabe? Então, minha mãe foi perdoada, porque eu não aguentaria 1/3, nem nada, um quarto, nem 1/5 do que minha mãe aguentou. Então, o perdão, liberar o perdão para minha mãe foi algo, assim, um divisor de águas na minha vida, sabe? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Ela disse para mim, no relato dela, que eu e meus irmãos, a minha irmã não, mas os outros, que sou eu e outros 2 irmãos meus, fomos vítimas de violências sexuais. Ela não queria e daqui a pouco ela estava grávida. E meus 2 irmãos não podiam fazer nada dentro de casa, nem botar o sapato de molho quando minha mãe foi embora. Meu pai obrigava eu e minha irmã a lavar a roupa dele de trabalho, porque os 2 irmãos não podiam fazer nada porque eram homens. E o meu irmão, com 15 anos, estava preso no Instituto Padre Severino porque foi virar ladrão. Mas não podia engraxar um sapato na rua, porque o filho dele não podia ser engraxate, porque era humilhante. Então, isso tudo foi colocado pela sociedade para as mulheres, em cima das mulheres, e a gente, aos poucos, a gente vai mudando a nossa história e mudando essa geração que está chegando aí. Eu vejo minhas sobrinhas hoje, eu tenho o maior orgulho das minhas sobrinhas, estudando, fazendo enfermagem, comprando apartamento, ninguém quer ser mãe, minha filha não quer ser mãe, sabe? Ela quer viajar, ela quer curtir a vida, e vou dizer que ela está errada? Não, ela está certa. Tem que ser submissa a ninguém, não. Tem que ser dona de si, dona da sua vida, dona de tudo que é seu, e poder dizer, não, hoje não quero, e ponto, acabou. Ah, não tem comida, não? Vai para o fogão fazer também, você tem 2 braços. Vamos embora dividir as tarefas, vamos lavar a cozinha, outro limpa a sala, outro limpa o banheiro. Não uma única pessoa ficar sobrecarregada com tanta coisa para fazer. Isso não existe, gente. Isso não existe. Tem que ter uma divisão de tarefas sempre. E a gente ensinar nossos netos, ensinar os filhos, ensinar as crianças e assim por diante. Minha mãe é perdoada. A hora que minha mãe quiser morar na minha casa está de porta aberta para ela. Porque o quanto que essa mulher sofreu, Deus me livre. A memória que eu tive uma vez foi ele espancando ela brutalmente e depois virando ela de cabeça para baixo dentro de um galão. Esses galões de água azuis, as meninas devem saber o que é, que era de tine, de tinta, a pessoa lava e reaproveitava. Ele virou ela de cabeça para baixo. Maria vai querer falar, que ela estava também na fila antes, com a mão levantada naquele momento. O que acontece? Eu só quero agradecer, gente, essa aula maravilhosa. Eu amei. Quero agradecer também os relatos aí das minhas amigas, entendeu? Que com certeza só acrescentou na minha vida e que possa vir mais, né? Que a gente termine agora essa aceleração e que possa vir outras acelerações para que nós venhamos cada dia mais entender nossos lugares dentro da sociedade, dentro daquilo que a gente quer. Muito obrigada a todos, tá? E um grande abraço. Bom, mediante aí a tantos relatos, né, que as nossas amigas nos deram, a palavra da Gabi, do João, da Miriam, eu vou contar aqui muito rapidamente, muito sucintamente. Eu sou mãe de 2 filhos, né, sou casada, então dentro da minha casa são 3 homens. E muito bagunceiros, muito, sabe? Aquele tipo de família que você
faz a faxina na casa hoje, e hoje, antes de você dormir, a casa já parece que você não arrumou nada. E eu me sentia muito frustrada com isso, porque quando eu morava com a minha mãe, eu sempre tive muito toque, né, de limpeza. O rejunte do piso, eu passava escovinha de dente, né, para manter tudo limpinho, branquinho. E com o tempo, depois que eu casei e via sempre aquela bagunça na minha casa, eu fui desgostando, sabe, de arrumar, de limpar, não tinha mais aquele prazer, né? E aí, quando meus filhos começaram a ter um pouquinho mais de idade, eu tenho um de 14 anos e outro de 8, eu falei assim, não, gente, peraí, isso não pode ser assim, não, porque eu me privei de tanta coisa para cuidar dos meus filhos, eu parei os meus estudos, parei não, né, não continuei, né, não fiz a minha faculdade que eu tanto queria, para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha família. E aí, quando eu falei assim, bom, meu primeiro filho está com 5 anos, né, agora eu vou voltar aos meus estudos. E aí, engravidei do meu segundo filho, e tomando anticoncepcional. Eu falei assim, bom, é a vontade de Deus, né, enfim. Me segurei mais um pouco. E aí, quando eu comecei a fazer faculdade, que eu queria voltar a trabalhar, eu queria voltar a ser eu, né? E eu falei assim, a casa estava de cabeça para baixo, ninguém conseguia se virar. Eu passava muito mais tempo na rua do que em casa. E aí eu comecei a designar tarefas para todo mundo. E aí, no começo, eles inventavam, eu tô com dor na barriga, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Por quê? Mãe, por que eu tenho que lavar a louça? Mãe, por que eu tenho que lavar o banheiro? Aí eu comecei a explicar, falei, porque a casa é de todos. E a obrigação da casa não é da mulher, é de todos que estão na casa. Né? Aí perguntei a eles, vocês gostam de dormir no quarto sujo? Vocês gostam de ir no banheiro sujo? Não, falei assim, então vocês têm que ajudar a limpar e organizar. E eu não tenho, né, filhas mulheres, mas eu tenho 2 afilhadas, e eu sempre tive uma coisa comigo, que o homem, ele tem que saber fazer de tudo. Tanto limpar, cozinhar, fazer de tudo. Por quê? Para quando ele casar, ele não procurar uma empregada, e sim uma esposa. Né? E a mulher, ela tem que estudar, ela tem que ter sua profissão, ela tem que ter sua independência, para ela não procurar apenas um provedor. Né? Então, eu acho que essa conscientização de que eu preciso encontrar um marido que me banque, ou eu preciso encontrar uma mulher que ela faça tudo dentro de casa. Né? Tem que ser abolida essa consciência, né? Eu ouvi uma vez de um escritor, né? Vi a palavra de um escritor uma vez, que ele diz assim, quando um homem procura uma mulher muito vaidosa, ele tem que saber que ela custa dinheiro, né? É uma mulher mais cara, né? Quando ele encontra uma mulher, quando ele quer uma mulher que ela ela tem que ser dona de casa, cuida da família, cuida da comida, ela talvez não seja uma mulher provedora e nem uma mulher que se cuide tanto, aparentemente. Mas se ele quer uma mulher que se autoprovenha, ele tem que entender que essa mulher talvez ela não seja uma boa dona de casa. Né? E às vezes o homem ele quer tudo isso ao mesmo tempo. Ele quer uma mulher bonita, ele quer uma mulher que trabalhe e ele quer uma mulher que cuide da casa. E nós não somos super-heroínas, né? A gente tem que desmistificar isso de que somos super mulheres. Não, nós não somos. Nós temos nossas forças e nossas fraquezas. E parabéns a vocês pela aula de hoje, foi maravilhosa. Gente, a gente chegamos na hora aqui, no finalzinho. Eu acho que tem mais alguém que quer falar, eu só quero finalizar, primeiro agradecendo ao relato, né, aos relatos, aproveitar para sinalizar alguns pontos que me chamaram atenção, que a gente atravessou nessas conversas e que eu acho que a gente pode levar para uma próxima oficina. Primeiro, a questão da violência materna, né? Então, violência doméstica, né? A violência com a mulher, desculpa, eu falei errado, a violência materna. Mas até tem mães que são violentas também, né? Isso é um assunto que a gente não falou.
Tem a questão da mulher ser culpada, né? Então, foi um pouco o tema que a Luciana acabou trazendo, e eu acho que esse tema parece que levou a todas nós a falar um pouco sobre a mulher que toma atitude, né? E assim como você acabou de relatar, Letícia, que você teve um trabalho em casa aí para educar os meninos, né? Você gosta do banheiro sujo, você gosta também de uma cama suja, tipo assim, então você chamando atenção para isso, mas eu queria também finalizar lembrando a vocês que nem todas as mulheres estão preparadas como a gente aqui, tá? Porque, assim, eu também mudei a minha vida a partir lá dos meus 30 e poucos anos, eu resolvi me separar, eu resolvi que eu ia estudar, que eu ia ter a minha profissão, e hoje eu sou o que sou, estou aqui por conta dessa mudança que eu fiz. Mas eu sofri muito, muito, muito para conseguir, tá? Então, não é fácil, porque às vezes a gente está tão fragilizada, a mulher está tão fragilizada, que, assim, no caso da Germânia, né, como ela conseguiu, né, superar a ausência da mãe e sabendo todo o sofrimento e viver tudo aquilo, não é para qualquer um, né? Então, assim, não ela tinha alguma força nela para ela conseguir superar, porque às vezes algumas mulheres não têm. Outro tema que eu acho importante é a gente falar sobre a questão dos ofícios, né? Porque, assim, a Beatriz falou sobre as mulheres que vendiam doces nas ruas, né? A gente sabe que também o trabalho feminino vinculado à doçaria, ele foi desqualificado na história também. O trabalho de serviços, né, o trabalho de serviços domésticos, eles são desqualificados, né, socialmente. Então, a gente precisa entender também que, historicamente, as mulheres não podiam exercer os chamados ofícios mecânicos, né? Então, assim, era lei que as mulheres só podiam trabalhar com produtos alimentícios. Então, daí também esse espaço que foi criado também por uma legislatura, né, por uma demanda institucional, que as mulheres só podiam trabalhar, por exemplo, com alimentos nas ruas, por exemplo, tá? Um outro ponto que eu acho que é importante falar, que eu acho que é o último ponto, e não é um ponto fácil, é sobre todos os estereótipos, né? Que a gente aqui está falando de mulheres e homens, mas existem as questões de gênero aqui, né? Então, assim, não é simplesmente a mulher, né? Mas quem está fazendo o trabalho feminino e quem está fazendo o trabalho masculino, né? Então, a gente tem hoje uma sociedade bem mais aberta para falar sobre a questão do sexo, do gênero, são coisas separadas, né? Não são a mesma coisa, e esse é um assunto também, né, que toca muita gente, né? Então, homens gays, né, e mulheres gays que gostariam de assumir outras atividades e que também corpos, mulheres trans, enfim, homens trans, né, que gostariam de se identificar com o trabalho feminino ou o trabalho masculino, também são sujeitos assim, a muito preconceito, né? Então, imagina, se a gente já tem preconceito em relação a essas questões domésticas, né? As questões do lugar, né? Da representação, dos lugares do trabalho reprodutivo e produtivo, imagina para essas pessoas como ainda é mais difícil, né? Então, eu acho que pode ficar aí uma dica para o próximo curso, da gente trazer essas questões também. Então, é isso, tá, gente? Eu passei bastante aí. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos alunos também. E, por favor, vocês, eu gostaria que vocês finalizassem. Ai, obrigada, gente, pela participação aí de todo mundo. Todas as oficinas que acontecem, sempre tem uma grande interação de vocês, muitas falas, muitos depoimentos, assim, chocantes, depoimentos interessantes, e cada oficina que a gente tem, a cada depoimento é sempre anotando os pontos para no próximo ano a gente incrementar essas falas de vocês. Mas muito obrigada pela participação de todo mundo,
Nossa intenção aqui é trazer uma discussão, um pensamento crítico um pouco sobre essa rotina que a gente está inserida, sempre, todo dia ali naquela coisa, e a gente acaba não parando para pensar um pouco sobre isso. Não é que agora a gente instaura uma revolução feminista aqui, que tudo vai mudar, mas é que a gente está só estimulando esse pensamento crítico da gente começar a pensar um pouco mais nesse dia a dia, por que a gente faz o que a gente faz, as obrigações que a gente tem. Então, fico feliz por conseguir criar essa discussão aqui com vocês. Obrigada, Miriam, aí, professora do projeto. Também os alunos, se o João e a Bia quiser comentar. Tchau, gente. Obrigada. A gente agradece muito a participação de todas, né, desses relatos, também como a Gabi falou, e é muito importante, principalmente ainda mais por mim, por eu ser uma figura masculina aqui, também estar aprendendo e me desconstruindo cada vez mais sobre isso, mesmo sendo criado por mulheres, existe ainda o machismo na sociedade que está impregnado em todo mundo. Então, ouvir todos esses relatos, estudar bastante sobre o assunto também é muito importante, foi muito importante para mim. Agradeço muito a oportunidade que a Miriam, né, e o projeto me deu sobre isso, e agradeço a todas vocês que estavam aqui, que compartilharam os relatos, e é isso, gente, foi lindo, muito obrigado. Eu queria agradecer também vocês. Eu tenho 6 irmãs, então a gente vive isso na pele todo dia, entre nós, a gente compartilha muito também, muitos aprendizados. Então, para mim é especial também ouvir o relato de vocês, que a gente consegue aprender muito e passar isso também, né? Porque a gente está sempre conversando, então a gente está sempre tentando se proteger, se ajudar entre a gente aqui, mas é bom também expandir isso. E aí aprender mais e conseguir passar isso para minhas irmãs. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada. Meninas, muito obrigada pela aula, tanto Beatriz, João Vitor, Gabi, a professora Miriam.